Quem está entrando, sejam bem-vindos. Em instantes a gente vai começar a nossa live. Eu vou ter a participação da Jale Bueno, da Unifrance também. Então daqui a pouquinho a gente deve iniciar já e começar nosso webinar sobre o tema Estudo de Medicina no Exterior. Vamos lá, Jale já está vindo aqui. Já deve estar entrando aqui para a gente iniciar, pessoal. Oi, Jale, tudo bem? Oi, Tadeu, tudo bem? E você? Tudo ótimo, boa noite. Vamos começar Boa nosso bate-papo noite. aqui, né? Isso aí. Pessoal, seja bem-vindo, vocês que estão entrando agora, viu? A gente tem divulgado esse webinar nesses últimos dias. É um webinar com o tema Estude Medicina no Exterior. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que muitos alunos, acho que é tradição em qualquer país, né? A gente tem uma jornada aí de estudo que normalmente a gente já está acostumado a ter que seguir essa jornada e que, óbvio, acaba culminando na gente ter um estudo de nível superior no país em que a gente reside, né? Mas, com o passar do tempo, cada vez mais vai difundindo um pouco essa questão do estudo no exterior, você poder fazer medicina, até outros cursos em outros países. Então, você que está assistindo, está nessa fase aí, onde você vai iniciar um vestibular, ou vai começar a se preparar mesmo para entrar no nível superior. Primeiro, meus parabéns por estar aqui assistindo essa live, independente do caminho que você siga. Você procurar conhecimento já é um primeiro passo, né, para que você consiga muito sucesso em qualquer profissão. Então, você adquirir esse conhecimento aqui e querer saber um pouco mais sobre como é a questão de você estudar medicina fora do Brasil, já é um passo muito grande para você. Então, primeiro, parabéns por estar aqui assistindo. Vou me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Tadeu, eu sou um dos representantes da Unifrance aqui no Brasil. Alguns de vocês, caso sigam as nossas páginas, pode acompanhar um pouco dos conteúdos que a gente passa por lá. E eu estou aqui com a Jale. Para quem não conhece, não tem acompanhado muito, a Jale, ela é uma das representantes da Unifrance no Brasil. Na verdade, há muito mais tempo que eu, né, Jale? E eu queria que você se apresentasse um Isso pouquinho, aí. falasse há quanto tempo você já está na Unifrance, como é que tem sido essa experiência. Obrigada, Tadeu. Boa noite para todos. E seguindo a linha do Tadeu, né? Dar os parabéns para as pessoas que estão participando com a gente, porque é muito importante ir atrás, averiguar, pesquisar, quando a gente tem um sonho, né? Então, no caso, o tema de hoje é a possibilidade de estudar medicina no exterior. E, bom, eu sou a Jale, né? Sou a diretora de marketing internacional da Unifrance. Há 11 anos já que eu estou junto da Unifrance. Faço parte da família Unifrance. A gente sempre fala que na Unifrance todos somos uma família, né? Então, sejam todos bem-vindos e espero que muitos de vocês façam parte desta linda família. Ah, sem dúvida, sem dúvida. 11 anos você já viu muita gente se formar do Brasil, no caso da Unifrance, né? A gente vai tratar desse tema de uma maneira mais ampla, mas com certeza você vai ter muita coisa aí para passar para esses meninos que estão nessa fase aí de poder decidir a carreira profissional, né? E eu acho que a gente podia começar, então, tratando da pergunta principal, né? Muita gente, às vezes, por mais óbvio que a gente vai começar por esse tema, não sabem que é possível, sim, você fazer um curso superior fora do Brasil, a gente tratando especificamente de medicina, você se formar em medicina em outro país e depois exercer essa profissão, seja no país que você formou ou aqui mesmo no Brasil, né? Então, é claro que existe um processo para que isso aconteça. Você, depois de ter todo o período de estudo em um outro país, você vai ter que passar por um processo que a gente chama de revalida, no caso do Brasil, né? E esse processo ele é um processo um pouco burocrático, que envolve alguns exames, porque o país tem que reconhecer, né, como é que foi o seu aprendizado nesse outro país, mas que é completamente possível e no decorrer desses próximos meses, vocês acompanhando com a gente, vocês vão ver, inclusive, depoimentos de alunos que já passaram por esse processo e que hoje exercem a função no Brasil, a profissão, desculpa, mesmo formado em outro país. E você que já está com esse convívio há algum tempo já, como é que é essa
vamos dizer, esse frio na barriga inicial das pessoas que começam a pensar em fazer medicina fora do país, em estudar fora do seu país, com todas as possíveis barreiras e, claro, vantagens que pode ter, mas como é que você costuma ver os alunos quando eles tomam essa decisão, né? É sempre um momento um pouco... um momento difícil, assim, de certa forma, né? É difícil, sim, porque envolve ou envolvia, né, na anterior realidade, antes da pandemia, o fato de você pensar em sair do país, né, sair do Brasil, e as coisas novas que você vai encarar, desde cultura, idiomas, as pessoas, largar a família, eu acho que é uma das coisas que, em todos estes anos que eu acompanho os estudantes, pesa muito, né, e também as dúvidas do pai, mãe, avô. Eu realmente tenho cultivado grandes amizades em todos estes anos, tanto com os estudantes quanto com a família deles, né? Porque surgem muitas perguntas, desde como é o país, como é a cidade. A gente sabe que no caso da Bolívia, especificamente falando, às vezes surgem um que outro preconceito, algumas coisas que vão falando. E a gente tenta lidar com isso, né? Sobretudo sempre traspassar a verdade da forma mais clara possível. Mas assim, eu me sinto muito satisfeita porque ao longo dos anos eu vi muitos meninos se formando. Hoje em dia são grandes médicos. Com muitos deles ainda eu tenho muitas amizades. Os pais também, né? E tem coisas engraçadas também. Às vezes me perguntavam, mas será que ali tem feijão? Tem arroz? Como é que vai ser, né? Porque é a preocupação de todo brasileiro, né? Sim, se tem arroz e feijão, né? Mas são perguntas muito válidas, né? Falando com as mães de algumas meninas também me perguntavam, mas e como é que são os bolivianos? Como é que é o comportamento? Se gostam ou não gostam de brasileiros, né? Mas, enfim, acho que todos passamos por um momento de um friozinho na barriga na hora de tomar uma decisão, sobretudo profissional. E um dos diferenciais que tem justamente a Unifrance, né, com o nosso escritório aqui em Brasília, é que a gente dá todo esse suporte, esse acompanhamento, tanto para o estudante quanto para a família dos estudantes, né? Tem casos que às vezes eles perdem a comunicação com os pais, né? Aí ligam para a gente e perguntam, sumiu há 3 dias, não tenho notícias, né? Porque ainda mais na universidade. Longe, né? Sim. Sem dúvida. E é legal, assim, até a gente começar essa abordagem que você falou de algumas preocupações e tudo mais, e muitos perguntam por quê, né? Por que eu vou procurar fazer medicina em outro país se no meu país já é difícil, muitas vezes eu não consigo passar no vestibular, para que eu vou enfrentar esse choque cultural? E aí a gente entra no ponto que seria legal a gente tratar em relação a isso, a gente analisar juntos aqui as vantagens e desvantagens e por que muitos brasileiros acabam optando em cursar medicina em outro país, né? A gente, em nome da Unifrance, claro, vai tentar ser um pouco mais específico em relação à Bolívia e que cada país vai ter uma particularidade. Mas, tratando especificamente da Unifrance, é legal a gente entender por que o brasileiro toma essa decisão. E aí a gente já tratou até um pouco dessas desvantagens, vamos pôr entre aspas. Muitos têm medo do choque cultural, de como é que vai ser a relação de outro país mesmo, de estrangeiros com relação a você ser brasileiro. Até a questão que você falou, muito engraçada, que todo brasileiro tem, será que lá tem arroz e feijão? É óbvio que qualquer mudança cultural dessa, seja para qual país você for, às vezes quando você vai viajar 15 dias, você já tem uma série de preocupações, né? Então, é natural que todas essas barreiras, elas vão existir, elas vão ter que ser quebradas durante o processo. Mas quais são essas vantagens? E aí que a gente entra nesse primeiro ponto, né? No caso da Unifrance, você tem algumas vantagens que são muito interessantes para você que quer chegar à profissão de médico, né? E vamos começar com alguma delas. A primeira é muito bonita, até não tem vestibular, né, Jade? E muitos pensam assim, então é moleza fazer medicina, né? Eu aqui ralo pra caramba para poder fazer um vestibular, e tem o Enem, e tem isso, tem aquilo, e a concorrência é muito grande. E aí fica essa pergunta, por que não tem vestibular, né? E aí, já antes de passar essa pergunta para você, eu já faço essa ressalva de que o fato de não ter vestibular não significa que a universidade
vai ser fácil, tá? Porque isso é uma coisa que fica muito enraizado na gente. Eu já vi muitos brasileiros comentando, tá a faculdade, é só pagar e matriculou, é só isso aqui. Mas isso eu acho, e aí já é uma opinião pessoal, viu, gente? A gente tem que ter um pensamento em relação à nossa formação, muito mais, e mais ainda, qual é a estrutura da universidade ou da faculdade que a gente vai entrar? Então, acho que essa tem que ser a nossa principal preocupação. E que o vestibular é um exame importante, tem que ser respeitado como é feito aqui no Brasil, mas que eu acho que a prioridade é quem quer estudar, né, Jade? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Com certeza. Bom, é importante que saibam que não só a Bolívia, sino outros países também da América do Sul não têm vestibular. Eu acredito que aqui no Brasil, o fato de existir um vestibular é pelo tamanho do país, né? É tipo uma peneira mesmo que acontece. Exato. Por um lado, né? Por outro lado, o sistema de educação da Bolívia, ele não vai te cobrar uma prova quando você está ingressando numa faculdade particular. Por quê? Porque a gente assume que a pessoa está entrando para se capacitar na área que a pessoa escolheu. Então, o que para a gente, o que para os brasileiros seria o vestibular, a gente chama de um exame de grado, ou apresentação de um TCC final, que é cobrado no final do curso. E que, dentro dos meninos que estão nos acompanhando aqui na live, que eu sei que muitos deles já passaram por essa fase, é uma prova que é complicada, no sentido de que tem uma bancada com profissionais da área que vão te cobrar aquilo que você estudou por 5 anos, mais um último ano do internato rotatório, né? Então, muitas pessoas, como você falou, confundem isso. Não tem vestibular, então é mamão com açúcar. É muito fácil, mas não é. É importante frisar o sistema que, neste caso, a Bolívia tem, né, de ensino. Como é que funciona o sistema, né? Então, é por isso a razão que não tem vestibular. E é uma das grandes vantagens para o Brasil. Porque aqui, como você sabe, abrem vagas para uma quantidade reduzida, né? E se apresentam muitos e vão tentando, e aí vão se passando os anos, né? Se passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aquelas pessoas que fazem medicina com a gente, que de fato têm um sonho de ser médico, salvar vidas, é muito mais fácil pensar, não, cara, eu prefiro ir para a Bolívia e eu faço logo, porque eu quero exercer a profissão, porque eu quero ajudar, né? Então, é importante que fique claro a diferença de por que não existe vestibular na Bolívia. Perfeito, perfeito, Jali. Isso acho que é uma mudança de mentalidade que a gente tem que ter, que é uma coisa cultural mesmo. Essa questão de, a minha preocupação é se eu vou entrar ou não na universidade, se eu tenho que pagar ou não para entrar, uma questão até monetária que inclui, mas acho que a preocupação é o destino final, né? Então, como eu vou me formar como profissional se eu entrar na Universidade X? Como vai ser a exigência da minha capacidade técnica e de absorção do que eu estou estudando, para que eu possa, aí sim, quando sair de lá, ser um bom profissional, né? Qual estrutura que eu tenho para isso? Acho que essa tem que ser a preocupação maior de todas, assim, é claro, fora os outros aspectos que a gente vai tratar aqui, e que faz com que você, de fato, chegue ao seu objetivo e, às vezes, até de uma maneira bem entre aspas, mais simples, mais fácil do que, às vezes, você for passar por uma peneira, como é no Brasil, por exemplo, né? Mas as vantagens elas não param por aí também, né? Isso também existe em outros países da América do Sul, e principalmente na Bolívia, que é o que a gente está tratando aqui, que também entra a questão do câmbio, né? Então, a gente sabe que no Brasil, para que você possa cursar medicina com uma estrutura, no mínimo, boa, vamos falar dessa forma, né? Vai sair muito caro para o bolso, né? Medicina é o curso, se não um dos cursos mais caros do país. Então, é uma mensalidade que nem sempre você já tem essa dificuldade de poder passar nesse vestibular pela quantidade de pessoas, e, além disso, você ainda enfrenta uma questão financeira, um impacto financeiro que, às vezes, pode impactar você, sua família, e dificultar muito você realizar um sonho. Às vezes, você tem potencial de ser um excepcional médico, mas encontra barreiras como essa que podem dificultar. E aí é um dos outros motivos que levam muitos brasileiros a procurar fazer medicina na Unifrance, por exemplo, que é a questão da variação cambial e do custo, que de fato é mais barato, mas sem perder a qualidade, né, Jade? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também.
Sim, exatamente, né? Tem essa diferença cambial, né? Que já para os brasileiros resulta vantajoso, né? É, como você falou aqui no Brasil, são uns valores irrisórios que são cobrados, né? Isso estamos falando só do que seria a faculdade. Não estamos falando de moradia, alimentação, transporte, dos materiais que os alunos precisam, né? Então, no final do mês, quando você coloca no papel e a caneta, é uma soma absurda, né? Então, muitas Sim. pessoas também preferem, por isso, ir para a Bolívia. E, logicamente, é importante falar, porque algumas pessoas pensam, ah, não, então fica assim de barato. Não é. Já para os próprios bolivianos, não resulta tão barato como é para os brasileiros, né? É justamente pelo Exato. tema do câmbio da moeda, né? E muitos conseguem realizar esse sonho tão anelado de ser médicos, né? Pela oportunidade que, no caso, Bolívia oferece, abre as portas, não só para brasileiros, né? Bolívia é um país que, de verdade, abre as portas para muitos estrangeiros, até porque o nível de ensino, a qualidade que tem a Bolívia é conhecida, né? É muito boa, tanto em infraestrutura, quanto em corpo docente, e eu não te falo só de universidades, te falo de escolas também, né? O ensino Uhum. na Bolívia ele é muito bom mesmo. Então é isso em Não, relação excelente. ao câmbio. Perfeito. Então imagina só, a gente já está tratando aqui um pouco sobre as vantagens e desvantagens, né? Claro, que de você poder cursar um curso fora do Brasil. Então, quando a gente fala do sonho de ser médico, que é uma das profissões mais concorridas a nível de vestibular e tudo mais, uma profissão que, obviamente, a gente sabe as vantagens que tem, não só do aspecto ideológico, digamos assim, da pessoa poder trabalhar e ser um médico, mas também pela parte financeira que você é recompensado dentro dessa profissão. E você poder fazer um curso de medicina, como a gente está dando exemplo na Unifrance, além de ser vestibular, você tem um custo muito acessível em um país que recebe muito bem várias pessoas de outros países para poder ter ainda essa educação que você poderia ter no próprio Brasil ou num país de ponta, né? Quando a gente fala assim, não, a Bolívia é preparada a nível de estudo e vamos tratar especificamente da Unifrance, eu, se estivesse do outro lado vendo a live, eu ia falar, não, tudo bem, eles estão me falando aqui que lá eles vão ter um sistema de ensino muito bom, mas que garantia eu tenho, né? E aí que a gente entra na certificação, né? Eu acho que contra fatos não há argumentos. E sempre quando eu procuro alguma É, coisa para mim em relação de ensino, eu tento ver se existe uma certificação naquela instituição para que isso, de certa forma, me garanta o que eu vou poder aprender lá, né? E a Unifrance tem essa acreditação, que é a chamada acreditação Mercosul, que é uma certificação, ou seja, uma comprovação a nível mundial de que a Unifrance tem todos os pré-requisitos, porque só para poder entender, para você conseguir uma certificação de algo, você tem que provar que você pode receber aquela certificação, como em qualquer outro lugar. E a Unifrance conseguiu essa acreditação ao Mercosul, que diz, de uma maneira mais objetiva, já vai me corrigir se eu estiver errado, diz para você o seguinte, olha, esta universidade tem todos os pré-requisitos para te tornar um grande profissional. Acho que, em outras palavras, seria isso, né, Jara? seria exatamente isso, né? A Unifrance conquistou, logrou a acreditação ao Mercosul, que na verdade, assim, praticamente falando, é quando você é qualificado dentro dos padrões mundiais, no caso a nível de educação, né? E isso não foi uma acreditação que foi conseguida do dia para a noite, né? A gente passou por diferentes processos, são processos pelos que você passa não só da infraestrutura, sino processos administrativos, acadêmicos, tanto assim que a gente tem um sistema de gestão e controle de qualidade, né? Você passa por diferentes avaliações até você poder obter essa acreditação, né? E a gente justamente conseguiu essa acreditação. E não é só você conseguir a acreditação. Vão passando os anos e você tem que manter essa acreditação, né? Uhum. Porque a gente consegue e aí depois desleixamos? Não. A gente, ano após ano, tem que passar por essa avaliação e manter os nossos padrões de qualidade. Perfeito. Então, isso acaba quebrando uma barreira mesmo, assim, de dúvida que às vezes pode surgir na gente, né? Esse tipo de certificação, ela fala mais que qualquer coisa que a gente pode dizer aqui. Então, é importante
E eu deixo até essa mensagem assim, é importante para qual caminho você seguir, gente. A educação, a cada ano que se passa, tem se tornado um segmento onde muitas empresas acabam ingressando para poder oferecer educação. E existem certificações que são a comprovação num padrão que existe a nível mundial para garantir que aquela instituição tem essa qualidade. Então, faça questão de procurar isso. Faça questão de saber, porque às vezes uma decisão que a gente toma baseada em outros fatores podem custar muito mais caro lá na frente, né? Então, eu acho que é importante a gente ressaltar mesmo essa acreditação, essa certificação. É importante. Perfeito, Jale. Como eu sempre eu falo com os possíveis alunos, né? Eu sempre falo, independente da escolha que vocês vão fazer, pesquisem. Vejam direitinho para onde vocês vão, porque é tempo que a gente investe, é dinheiro, e no final das contas é a profissão que eles vão ter, né, pelo resto da vida. Então, a escolha, a pesquisa tem que ser com muita maturidade, com muito cuidado. E a Unifran sempre abre o espaço para poder mostrar, explicar o que a gente tem, o que a gente não tem, aonde que a gente pode melhorar, né? Então, acho que isso é bem importante na hora de se tomar uma decisão referente a uma escolha, neste caso, de nível superior. Sem dúvida, Jale. Eu vou te fazer, então, agora rapidinho, 2 perguntas em uma, viu? A primeira delas, que aí você vai saber detalhar até melhor que eu, é em relação à fase que a gente está. Então, é importante a gente estar falando um pouco aqui sobre a questão da educação, da qualidade, das vantagens e desvantagens de fazer medicina em outro país. Estamos tratando especificamente da Unifrans, na Bolívia. E me vem, se eu tivesse também assistindo, veria 2 dúvidas já de imediato. A primeira em relação ao idioma. Então, a partir do momento que eu tomo a decisão de fazer um curso superior na Bolívia, sabendo que existe um outro idioma, como que a Unifrans leva isso, né, em relação a, por exemplo, os próprios brasileiros que estão indo para lá e ainda não têm uma fluência. E a segunda pergunta nessa é como está sendo esse processo de ensino devido ao momento em que a gente está passando do Covid. Sim. Bom, sobre o idioma, a Unifran sempre ofereceu o curso de espanhol para os estrangeiros, né? É um curso que normalmente dura 2 meses, que ia paralelo às aulas, né? Ao início de aulas. E nesses 2 meses, eles levavam o que seria entre o espanhol técnico, porque é necessário dentro de medicina, do que iam estudar em medicina, e palavras do dia a dia. Por outro lado, o espanhol não é muito diferente do português. Isso ajuda muito também, né? Que não tem algumas palavras que mudam, né? Mas dá para entender. E é incrível, porque quando os alunos estão lá, já na sala de aula, né? Como tem outros brasileiros, tem bolivianos, tem peruanos, vão interagindo entre todos. E o bom da comunidade de brasileiros, que já são alunos antigos, eles sempre estão dispostos a ajudar, a explicar para os compatriotas, né? Então, sinceramente, eu falo, nunca tive como barreira o idioma. Em todos estes anos, nunca escutei que algum aluno falasse do problema de ter tido em idioma. Até porque os professores também, eles são capacitados no tema do português e são capacitados no sentido que aquele estrangeiro de primeiro semestre, né, está meio que nu e cru, então eles sabem que tem que ter um pouco mais de paciência. Porém, a partir do segundo semestre, de fato, já as aulas todas são em espanhol, né? Mas não é uma dificuldade o tema do idioma. Perfeito. E eu vou só interromper, eu ia te fazer a segunda pergunta, mas a gente teve uma pergunta aqui do Samuel, que acho que a gente já pode entrar nesse tópico também para já explicar como é que é esse processo, né? Ele perguntou se depois de formado é possível exercer a profissão aqui no Brasil. Samuel, sim, é possível. Existe um processo para isso chamado Revalida, que eu vou pedir para já explicar um pouquinho agora para você entender melhor. Depois de se formar, e é importante ressaltar que não é quem se forma na Bolívia, é todo mundo. Quem se formar no exterior tem que passar por um processo de revalidação de diploma. E isso também independe se a área é medicina, odontologia, psicologia, administração de empresas, é exigido que seja revalidado o diploma. No caso de medicina, existe o Revalida,
que é através do INEP, do MEC do Brasil, é um processo que é através dessa instituição. Aqui no Brasil, infelizmente, o processo de revalidação ficou parado há 2 anos atrás, ele voltou este ano, mas por que ficou parado? Porque sempre se vão lançando projetos de lei tentando fazer com que esse revalida seja um pouco mais rápido. O revalida, ele acontecia uma vez por ano. Por exemplo, dentro de um projeto de lei, está que aconteça 2 vezes por ano. E aí vão surgindo algumas ressalvas e tal. Mas este ano sim vai acontecer o revalida e se espera que todos os próximos anos também 2 vezes por ano. Esse é um processo que é feito através das universidades federais aqui do Brasil, né? Que todas vão abrir as datas de inscrição. É um processo que é dividido em 2 partes, a parte teórica e a parte prática. E uma terceira parte final, que seria a inscrição do aluno no colégio médico do estado onde ele vai exercer a profissão. Perfeito. Inclusive, se vocês acompanharem as nossas redes nessas próximas semanas e tudo mais, a gente vai mostrar alguns alunos que passaram por esse processo e que eles vão contar um pouco da história deles, como é que eles fizeram revalida, como é que foi a experiência deles na Unifrance. Então, essas dúvidas são super válidas para a gente poder entender melhor como é que é esse processo, né? Eu tive uma outra pergunta aqui do Anderson, que foi se quando você optar, por exemplo, estudar na Unifrance, é possível você trabalhar e estudar enquanto você estiver lá. É possível. Eu conheço muitos alunos que eles conseguiram também um trabalho lá. Por exemplo, dentro da própria Unifrance, a gente sempre abre, né, as bolsas de trabalho em diferentes áreas. Às vezes, tipo uma bolsa de estudo, sabe? Tipo um intercâmbio entre a pessoa que trabalha e recebe uma porcentagem de desconto. Mas mesmo assim também conheço outras pessoas que trabalharam mesmo estudando, né? Não precisamente nos primeiros semestres, né? É válido falar porque primeiro, segundo, terceiro semestre são muito puxados, em horários que vão desde 7h30 da manhã até 7, 8 horas da noite. Mas a partir do 4º semestre, eu acho sim que já é mais possível, porque os horários, a carga horária já não é do dia inteiro. Perfeito. E é bom até abrir esse tópico para a gente falar um pouquinho como é que está sendo durante o Covid essa questão do estudo, né? Então, devido ao Covid, normalmente o aluno já, na fase tradicional, ele já iria para a Bolívia, né, para poder começar os estudos, mas agora a gente está tendo uma espécie de intervalo onde você faz esse estudo em casa e depois tem que fazer alguns processos práticos na Bolívia, né? Que você pode falar um pouquinho mais sobre isso, já? Isso. A Unifrance lançou um novo modelo educativo que é chamado de Blended Learning Experience, que isso seria um híbrido entre a educação presencial e online, porque a gente tinha que se adaptar de forma muito rápida aos acontecimentos, né, que estávamos tendo pelo tema da pandemia. Então, o que acontece? As aulas teóricas são desenvolvidas de forma online. Para o que vai ser a próxima gestão de 2021, vão ser de forma online, o que é teoria. A parte prática vai ser de forma presencial, em grupos bem reduzidos, conforme a normativa tanto do Ministério da Educação quanto do Ministério da Saúde da Bolívia, né, e com todas as normas de biosseguridade, porque é importante ressaltar que, independente de tudo, a gente está vivendo um momento onde o mais importante, mais valioso são as vidas de cada pessoa. Então, a gente não pode simplesmente tentar seguir um roteiro acadêmico e não se esquecer dessa parte importante, sobretudo até que consigamos uma vacina, né? Mas, para o que vai ser a nossa gestão de 2021, de fevereiro a maio, as aulas seriam online, que podem ser feitas aqui do Brasil, não é necessário sair, e durante o mês de junho vai ser toda a parte presencial, de fato já na Bolívia. Aí voltaria, continuando online, e a gente assume que todo o ano de 2021 funcionaria dessa forma. Perfeito. E aqui também é bom abrir uma ressalva bem importante para quem está acompanhando e tem interesse em saber um pouco mais, que isso, inclusive, é um diferencial da Unifrance, né? Que é o suporte que é dado em todas essas etapas. Então, se você for criar uma linha do tempo assim, de tudo que você tem que fazer,
que é ver toda a questão de mudança, quando você vai ter que ir para a Bolívia, onde você vai ter que ficar, a questão das dúvidas, às vezes, que você vai ter em relação ao idioma, até olhando lá para frente, quando você se formar, teoricamente você se formou como qualquer outra universidade, eles te entregam um diploma e é isso aí, mas durante a sua participação na Unifrans, você tem o diferencial do acompanhamento contínuo. Então, a gente até no início da live, quem não estava, fez a brincadeira de um menino que sumiu e a mãe quer saber onde está o menino. Então, a gente acaba assumindo essa responsabilidade de auxiliar também, né? Mas todo o processo natural, desde o início da sua participação na universidade, as principais decisões que você tem que tomar, até o pós-formado, onde você vai procurar fazer essa revalidação, entender qual que é o foco do Revalida, onde você tem que se inscrever, tudo isso é prestado um suporte por parte da Unifrans para que você consiga passar por todas as etapas de uma maneira mais tranquila, né? Isso. E também é importante falar, antigamente se falava muito, né, da qualidade de ensino. Hoje em dia, na Unifrans, estamos muito preocupados com a qualidade de aprendizado. Como é que nossos alunos estão aprendendo através desse sistema online, né? E é por isso que as plataformas da Unifrans foram desenhadas para que o aluno tenha todo esse suporte, os professores acompanhem, tirem todas as dúvidas. Se criou um setor também de acompanhamento ao estudante, que é tipo um setor de bem-estar estudantil, né? Então, porque a gente está muito preocupado com esse processo, né, que está afetando a todos, mas sempre visando o tema da qualidade de aprendizado que nosso aluno está tendo. Temos também o escritório para dar apoio psicológico. A gente criou toda uma estrutura mesmo para poder dar todo esse suporte. Porque mesmo que as aulas tiveram que virar online do dia para a noite, né? Sabemos que muitos brasileiros ficaram na Bolívia, muitos deles não conseguiram voltar para o Brasil, né? Então, imagina tudo que aquelas pessoas estavam passando, sentindo, aquelas dúvidas, aquele temor, porque a gente viveu uma época muito complicada, muito triste, né? Então, todo esse suporte a gente tem, foi pensado justamente em toda a nossa comunidade estudantil. Excelente. E uma última dúvida, então, que a gente teve aqui é se precisa de visto para estudar na Unifrans e se também caso assim, se vocês fazem esse suporte. Sim, é necessário ter o visto de estudante, né? Que é o visto Mercosul, que é otorgado por 2 anos, tem que ser feita a renovação de 2 em 2 anos. Inclusive, esse visto, hoje em dia, é o visto que permite que o brasileiro, ou o estrangeiro, no caso, também possa trabalhar. Antigamente, o visto de estudante era só um visto de estudante, né? Só para estudos. Agora, não. O Mercosul é abrangente também, porque seria a parte de trabalho. Só que o que acontece agora? Como agora as aulas online vão poder ser feitas aqui no Brasil, e o brasileiro só precisaria ir por um mês para a Bolívia, e a gente tem um acordo Mercosul também entre países, né? Não seria necessário, neste primeiro momento, o visto. Simplesmente com o RG pode ir. Mas já quando de fato voltemos ao que vai ser as aulas presenciais, aí sim vai ter que ter o visto, né? Por 2 anos, renovados de 2 em 2 anos. Perfeito. Pessoal, são muitos pontos que naturalmente surgem de dúvida. A gente vai ter aí durante esse período, inclusive a gente está agora entrando em dezembro amanhã, né? Vai passar por uma série de processos ainda durante esse período. A gente vai ter muita live, muito vídeo, muita coisa para tirar todas as dúvidas de vocês. Uma mensagem principal aqui para vocês procure entender um pouco mais essa abrangência de estudo em outro país, particularmente da Unifrans, que caso você tenha esse sonho de medicina, muitos alunos se perderam nesse processo por detalhes que podem ser esperados, que podem ser facilitados, mas que indiretamente ou diretamente não prejudicam os seus estudos, né? E a gente teve uma outra dúvida aqui, e é uma pergunta legal, já, essa daqui. Qual que é a principal dica para quem quer estudar medicina na Bolívia? Qual seria a principal dica que você dá para a pessoa que está iniciando, pensando em poder fazer esse curso fora do país?
Olha, a principal dica que eu vou falar e sempre falo é querer estudar. Porque não adianta a pessoa chegar na Bolívia ou qualquer outro país sem aquele foco de querer estudar, né? Porque às vezes tem muitos estudantes que chegam lá, se veem sozinhos, se veem livres, donos da vida, donos da economia, e nessa história vão se perdendo entre festas, amores e desamores, largam na faculdade e voltam para o Brasil falando que o país não presta, que a universidade não presta, né? Então, independe da Bolívia, a minha maior e principal dica é estudar. Se a intenção é estudar, Foco, né? vai com tudo. Bolívia é um país maravilhoso, vão ser bem-vindos, bem acolhidos e como eu falei, repito, né, a nossa equipe da Unifrance está preparada com os braços abertos para ajudar a todos, né, mas foco nos estudos. Excelente. Acho que melhor dica não tem, né? Qualquer decisão que a Sim, gente tome, ela vem com, às vezes, algumas, como você disse, algumas liberdades, mas que você tem que ir com um propósito e conseguir complementar esse seu propósito e alcançar aquilo que você deseja, né? Pessoal, então, sim. eu acho que a gente conseguiu hoje passar um geral. Queria agradecer muito sua participação, já a gente poder ter um espaço e tirar algumas dúvidas dos alunos que estão nessa fase buscando realizar o sonho, como a gente utilizou muita palavra durante essa transmissão. É muito importante a gente poder esclarecer isso. E a gente entra na fase agora, pessoal, quem está assistindo a gente, caso, obviamente, você tenha qualquer outra dúvida, queira saber um pouco mais, como é que vai ser o nosso calendário do ano que vem, a gente vai iniciar um período de matrículas, que vão ser fases de matrículas, até porque, como é um país que vai receber alunos de fora, a gente tem sim um limite, né, digamos assim, de quantidade, então todo ano a gente procura organizar esse período de matrícula e a gente está agora iniciando esse processo. E se você tiver interesse em já saber mais, em já se organizar, em se preparar para tomar essa decisão, mande uma mensagem para a gente aqui no Instagram, passe o seu contato, que a gente vai ligar, vai tirar todas as dúvidas que forem necessárias, tá? Acompanhe também nossas redes sociais, a gente está aqui no Instagram, a gente está no YouTube, a gente está no Facebook. Para todos que se inscreveram, vão receber um e-mail no final com um resumo do que a gente conversou e quais os caminhos que você pode seguir, tá bom? E, no mais, agradecer a participação de todos. É muito importante vocês buscarem esse conhecimento, como a gente disse no início. Agradecer a Jade. Jade, qual a última mensagem que você quer passar para todo mundo? O mesmo, Tadeu, que você falou. Agradeço a todos os que participaram. Por favor, curtam todas as nossas redes sociais, nos acompanhem. Vamos ter material bem variado, tirando as dúvidas. Tem os telefones do escritório também. Qualquer dúvida que tiver, só entrar em contato, que a gente está à disposição para explicar tudo. E é isso. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Obrigado, Tadeu. E vai ser até a próxima, Jade. né? Muito obrigado, pessoal. Vamos acompanhando a gente. Então, até a próxima e sucesso na carreira de vocês, viu? Até mais! Tchau.